Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos à aula 2 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Débora e vou continuar te acompanhando na aventura de língua portuguesa dessa semana, certo? Bom, para a aula de hoje nós vamos precisar de um caderno, lápis, borracha ou uma caneta, se você gosta de escrever a caneta. Eu vou dar um tempinho para que você organizar o material e para que você registre no seu caderno a data de hoje, o número da aula e o nome da nossa disciplina. Certo? Tudo organizado? Escolheu um caderno bem bom para nossa aula? Então vamos lá. Você que já estava comigo na aula 1, vai relembrar o que foi que nós trabalhamos na aula 1. Você que está me vendo hoje pela primeira vez, vai saber um pouco também, porque nós vamos resumir agora. Lembrem que na aula 1, nós trabalhamos com imagens que representavam histórias infantis. Nós vimos a história da Rapunzel e do Pinóquio representadas de forma minimalista. Estão lembrados? Em seguida, nós trabalhamos com o conto A Incapacidade de Ser Verdadeiro, do Carlos Drummond de Andrade. E nós vimos que existe uma relação entre o conto e as histórias infantis, principalmente a do Pinóquio, que é o tema da mentira. Lembra disso? Em seguida, nós conversamos sobre o conceito de poesia. Que poesia não está só num poema. Não, a poesia é uma forma de você ver o mundo e ela pode estar em diferentes meios, como numa obra de arte, pode estar numa música, numa quadrinha que você lê, pode estar nas cores, nos sentimentos, na forma como você mostra os seus sentimentos para o mundo, certo? Tá lembrado? Nós fizemos também a compreensão do texto que nós lemos. Nós vimos que o texto falava de um menino chamado Paulo que tinha a incapacidade de falar a verdade, mas não porque ele era mentiroso, mas porque ele via poesia em tudo que existia. Lembra disso? E nós fizemos também algumas atividades. Entre elas, você descobriu que quando nós usamos o prefixo in na frente de algumas palavras, nós damos a essa palavra o sentido de negação. Por exemplo, incapacidade, aquele que não é capaz. Então, se eu sou incapaz, eu não tenho a capacidade. É o contrário daquele que é capaz. Lembra disso? Então, vamos em frente. E na aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar relembrando o conto. Vamos aquecer os motores, trabalhando com o texto desmontado. Eu não vou facilitar para você, não. O que é que eu fiz? Eu trouxe o texto dividido em partes. Observe comigo no quadro. Repare que você tem um quadro de cor laranja, um quadro de cor amarela, um quadro de cor verde e um quadro de cor vermelha. O que é que eu quero que você faça? Eu quero que você leia estes quadros e que você, no seu caderno, numere-os. Que você tente encontrar a sequência correta dessa história. Observe que no início de cada trecho, a professora destacou uma palavra para te dar uma pista do começo dessa ideia, certo? Você vai ter agora um tempo para ler e numerar. Escreva no seu caderno, número 1, e a palavra do quadro que você acha que começa o texto. Número 2, o que vem em seguida, número 3, até você chegar no final, no número 4, certo? Eu vou dar um tempo para você ler e pensar.
Estamos de volta, vamos conferir? Eu peço que você acompanhe o meu raciocínio, fique comigo, certo? E que à medida em que nós formos falando, você vá conferindo a numeração que você colocou no seu caderno, ok? Vamos lá. Leia os quadros comigo na sua tela. Vamos procurar o quadro que vai nos apresentar uma situação inicial, que apresenta os personagens. Aonde que está esse quadro? Será que pode ser o amarelo, que começa com a frase "Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara da Sinhá Eupídia"? Qual menino? Nós já conversamos antes? Será que pode ser esse o começo da história? Nós não explicamos ainda que menino é esse. Então acho que o número 1 não está aí. Vamos testar o quadro verde. A mãe botou-o de castigo. Mãe? Mãe de quem? Ela já apareceu na história antes? Botou-o de castigo. Quem ficou de castigo? Nós já sabemos? Não, não é? Então esse também não pode ser o primeiro quadro. Não pode ser a apresentação. Vamos testar o quadro laranja. Paulo tinha fama de mentiroso. Opa! Parece que a gente tem aí uma apresentação do personagem. Você concorda comigo? Vamos ler? Paulo tinha fama de mentiroso. Está apresentando o personagem. E o que acontece nessa situação do Paulo? Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Opa! Achamos a situação inicial. Então, acertou quem colocou nesse parágrafo o número 1. Certo? Nós já temos a situação inicial. Um personagem chamado Paulo que chega em casa contando histórias para a mãe, certo? Vamos em busca do quadro 2. Agora nós vamos procurar uma complicação. Pense comigo, que história mais enfadonha ficaria se nós ficássemos só nos repetindo? Paulo era mentiroso, Paulo mentia, Paulo chegava em casa mentindo. Tem alguma sequência nessa história dessa forma? Não tem. Então, toda boa narrativa, ela apresenta uma progressão. O que é progressão? É o desenvolvimento dos acontecimentos. Sim, o Paulo chegou em casa mentindo. E como é que essa história começa a complicar? O que acontece? Vamos procurar o quadro? Vamos procurar o quadro que nos mostra? Será que depois que nos conta que ele chegou em casa mentindo, nós vamos para quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara da Sinhá Eupídia e que queriam formar um tapete voador para transportá-lo no 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico? Pode ser, mas será que não tem uma outra parte desse texto? Vamos continuar? Vamos procurar? A mãe botou-o de castigo. Isso está escrito lá no quadro verde. Vejam, ela botou de castigo antes de levar ao médico ou depois de levar ao médico? Antes, não é? Ela tentou de tudo. Primeiro ela colocou de castigo, para depois ela se preocupar em levar ao médico. Então, acertou quem colocou que a complicação do texto, o texto vai se complicando devagarinho, não é? Então, ele já tinha chegado em casa mentindo. A mãe colocou de castigo. O que é que a mãe fez? Deu um castigo pior ainda, que você consegue ler comigo lá no finalzinho desse parágrafo. Paulo ficou sem sobremesa, foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Um castigo bem severo, não é? Pois é, mas não parou por aí. A história continua se complicando até que ela chega no clímax. Clímax é aquele momento que você vai procurar resolver essa situação. Chega no momento de decisão da história, certo? E aí nós temos 2 quadros, o quadro amarelo e o quadro vermelho. No quadro amarelo está dizendo assim: a situação se complicou de tal maneira que quando ele chegou falando de pássaros, de chácara, a mãe disse assim: não tem mais jeito, agora esse menino vai ter que ir ao médico. E o quadro vermelho fala assim: após o exame. Se é após o exame,
o menino já tinha ido ao médico, certo? Então, esse pode ser o quadro de número 3? Não. Então, acertou quem assinalou como terceiro o quadro amarelo. E como desfecho, nós temos o quadro vermelho, que está finalizando a história. Nós temos no terceiro quadro o clímax. A mãe resolveu tomar uma atitude, levou o menino ao médico. E como é que essa história termina? Qual é o desfecho? O desfecho é que o médico examina o menino e quando chega ao final do exame, ele dá o seu parecer. Ele diz assim: não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Certo? Eu quero que você acompanhe aqui no quadro comigo como é que ficou a nossa história de novo montada. Certo? Eu trouxe para você acompanhar então que toda a narrativa ela vai ter uma situação inicial, certo? E nós vimos no texto que a situação inicial do conto A Incapacidade de Ser Verdadeiro é quando o narrador nos apresenta o personagem principal. Ele nos conta de quem ele está falando e o que acontece no começo dessa história, certo? Em seguida nós temos a complicação. Para o texto se desenvolver, essa história tem que ir se desenvolvendo, senão vai ficar uma história muito chata e ninguém vai gostar. Então vamos colocar aqui a complicação. O que acontece na complicação do nosso conto? A mãe dá um castigo para o menino, certo? O que é que ela faz? Ela coloca ele de castigo, só que não resolve, porque na semana seguinte ele volta contando outra história. E aí fica difícil para a mãe. E aí nós chegamos num ponto da história em que nós temos o clímax. O clímax vai apresentar um momento de tensão. Tem que ser tomada uma atitude. E o que a mãe resolve fazer para resolver o problema desse menino? Ela resolve levá-lo ao médico. Não dá mais, vamos ter que ver se esse menino tem algum problema. E nós chegamos ao desfecho, ou o final da história, certo? Vejam que eu coloquei a imagem para te lembrar de cada parte da nossa história. E no desfecho, o que acontece? O médico, ao invés de concordar com a mãe e com as demais pessoas que davam a fama para o Paulo de mentiroso, ele diz que não, que o Paulo não é mentiroso, não. O Paulo é apenas um menino criativo, que o caso do Paulo é um caso de poesia. Certo? Gostou dessa história? Procure outras, porque Carlos Drummond de Andrade tem muitas histórias infantis. Na biblioteca da sua escola você vai encontrar. Repare comigo que em alguns trechos da nossa história, o narrador, ele não fala Paulo ficou de castigo, a mãe colocou Paulo de castigo. Ele substitui. Observe, a mãe botou-o de castigo. Botou-o quem? Paulo. Mas eu não precisei repetir o nome. Por quê? Porque o autor optou por usar um pronome, que aqui está no lugar do nome Paulo. Em outros momentos do texto, você vai ver também que ele usa a expressão ele, né? Por exemplo, na semana seguinte, ele veio contando. Ele quem? O Paulo. Outro pronome usado no lugar do nome, certo? Em alguns momentos, um dia chegou em casa. Quem chegou? Paulo. Mas eu não preciso repetir o nome, porque quando eu leio o verbo chegou, eu sei que está se referindo ao sujeito que eu já tinha falado antes, certo? Agora, eu quero testar os seus conhecimentos. Eu quero que você identifique no trecho a seguir a quem se referem as palavras destacadas, certo? Acompanhe na tela. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Repare que você tem a expressão o menino, o pronome lo, destacados. Eu quero que você tente descobrir a quem se referem. Quando a professora fala a quem se referem, eu quero dizer assim,
De quem eles estão falando? Quem são esse o menino? Quem é esse Lô? Você vai ter o tempo para registrar no seu caderno. Registre o menino, coloque o sinal de igual e escreva a quem está se referindo. Escreva o pronome Lô, o sinal de igual e o nome do personagem a que ele está se referindo. Eu vou aguardar. Vamos conferir? Vamos ver se você acertou? E a resposta é Paulo, claro. O menino que voltou falando. Quem era esse menino? Paulo. A mãe decidiu levá-lo ao médico. Levá-lo quem? Paulo. Certo? Mais uma atividade para você? Vamos lá? Agora está ao contrário. A professora não destacou. A professora deixou os termos ali e eu quero que você procure quais foram as palavras empregadas pelo autor para se referir ao Paulo. Aonde tem palavras ali que nós poderíamos ler Paulo no lugar, mas Paulo não está escrito. Então, identifique no trecho a seguir as formas empregadas pelo autor para se referir a Paulo.
Vamos conferir? Você fez a leitura com atenção? Então vamos lá. A mãe botou de castigo. Botou quem de castigo? Paulo. Então você deve ter encontrado a palavra o. Mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. Ele quem? Quem veio contando? Paulo. Mais uma palavra se referindo a Paulo. Um pedaço de lua todo cheio de buraquinhos, feito de queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Ele quem provou? Paulo, certo? Então você encontrou aí dois pronomes, o "o" e o "ele", que estão se referindo a Paulo. É uma maneira de escrever para não ficar fazendo um texto repetido. Vamos em frente? Acompanhe comigo agora essa próxima atividade. O texto fala de Dona Coló e Dona Eupídia. Eu quero que você pense, quem é Dona Coló? Quem é Dona Eupídia? Dona Coló é uma personagem do texto, porque ela tem uma ação. Dona Eupídia, ela só é citada no texto, mas você consegue saber quem ela é, que papel ela faz nessa história. Eu vou dar um tempo para que você leia o texto que está na tela e que você escreva quem é Dona Coló e quem é Sinhá Eupídia, certo? Vamos lá! Conseguiu descobrir? Vamos conferir? Quem é Dona Coló? Dona Coló é a mãe de Paulo, certo? E Sinhá Eupídia? Sinhá se refere a Senhora Eupídia, certo? Quem é a Senhora Eupídia?
é a proprietária da chácara onde o Paulo diz que viu as borboletas passando. E aonde no texto nós localizamos essas informações? Confira comigo, na sua tela. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhá Eupídia. Então, de quem era a chácara? De Sinhá Eupídia, certo? Mais em frente você lê: a mãe decidiu levá-lo ao médico. Quem levou Paulo ao médico? A mãe. Quando o médico responde, ele diz: Dona Coló. Com quem ele está falando? Ele está falando com a mãe, certo? Vamos em frente, então. Eu quero que você reflita comigo agora sobre o gênero textual que nós estamos trabalhando, que nós estamos lendo. O texto A Incapacidade de Ser Verdadeiro é um conto, mais especificamente um mini-conto. E o que significa ser um mini-conto? Significa ser uma narrativa. Ora, se é uma narrativa, tem que ter começo, meio e fim, certo? Narrar é contar. Se você vai contar uma história, você tem que saber de quem você vai falar, o que você vai falar, em que espaço isso acontece, em que tempo isso acontece, certo? O conto traz tudo isso, só que de uma forma curta, breve. São histórias geralmente mais curtas do que um romance, uma novela, certo? Sempre que você estiver diante de um conto, você vai procurar alguns elementos que nós vamos ver agora. O primeiro deles, personagens. Todo conto tem que falar de alguém. Quem é o personagem do nosso conto? Pense comigo, certo? Em seguida, nós temos o narrador. Narrador não é o autor, não é quem escreveu a história. Narrador é aquela voz que, quando nós estamos lendo, ele vai contando o que está acontecendo. Por exemplo, no texto que nós lemos, quando diz assim: Paulo tinha fama de mentiroso. Quem é que está fazendo essa fala? É a mãe? Não. É o Paulo? Não. É o médico? Também não. É o narrador, que está contando para você o começo da história, a situação inicial, para você começar a conhecer a história, certo? Em toda narrativa, nós também vamos ter um tempo. Algumas vezes esse tempo é definido, né? Por exemplo, há muito tempo, há meses, ou era uma vez. Outras vezes, esse tempo não é definido. Por exemplo, procure na nossa história, procure no texto que nós lemos. Não diz quando aconteceu, mas nós temos palavras que indicam tempo. Por exemplo, foi, chegou, voltou. Isso nos dá ideia do quê? De passado, mas não nos diz um tempo específico. Às vezes acontece. Outro elemento que você deve prestar atenção é o espaço. Pense comigo, aonde a história acontece? No nosso conto, nós temos vários espaços, mas a história se desenvolve em 2 ambientes. Quando ele chega contando as histórias que ele inventa, ele chega aonde? Para quem ele conta? Para a mãe. E a mãe está onde? Em casa. Aonde ele fica de castigo? Em casa. Ah, mas fala da escola. Na escola, ele só cita, ele fala para a mãe que ele viu na escola os Dragões da Independência, mas ele conta isso para a mãe em casa. E o segundo espaço onde a nossa história se desenvolve, você consegue descobrir? Em casa, ele contava as peripécias que ele inventava. E aonde a mãe levou o menino para tentar resolver a história? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Nos próximos slides nós vamos descobrir. E o último elemento nós já vimos aqui, que é o enredo. Professora, onde eu acho o enredo dessa história? O enredo é a forma como a história se desenvolve. São todas as situações apresentadas na história. Quando nós montamos no quadro a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho, nós estávamos montando o enredo da história. São todas as situações que fazem a história ser como ela é,
certo? Agora, eu vou lançar um desafio e te convido a brincar comigo, a descobrir quem são os personagens, o espaço, o tempo, o enredo e o narrador da nossa história, certo? Como vai funcionar a nossa brincadeira? Eu vou te apresentar algumas informações e você vai ter um tempo para descobrir a qual elemento da narrativa essa informação que eu dei pertence. Vamos lá? Vamos começar? Vamos ver a primeira informação. Nós temos lá alguns elementos do texto. Paulo, Dona Coló e o Dr. Epaminondas. Você acha que esses elementos estão se referindo a qual daqueles elementos ali que você tem na sua tela? Paulo, Dona Coló e Dr. Epaminondas são personagens, fazem parte do tempo, são os narradores, são o espaço ou fazem parte do enredo? Qual é o elemento a que eles pertencem? Diga rápido, pense rápido. Paulo, Dona Coló e o Dr. Epaminondas são o quê? Personagens da nossa história. Vamos para o próximo. Agora nós temos expressões usadas no texto. Chegou em casa, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Essas informações, elas nos dão ideia do quê? Personagem, tempo, pense rápido, vamos lá? Elas nos dão ideia do espaço onde a história acontece, certo? Espero que você tenha acertado. Vamos para o próximo? Outras expressões. Um dia, na semana seguinte, foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Essas expressões todas, reparem que elas têm algo em comum. Elas nos dão ideia do quê? Leia, tente descobrir rapidinho, eu já vou te mostrar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Elas nos dão ideia de tempo, certo? Tá acertando? Vamos para a próxima? A próxima informação que nós temos diz assim: chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência. É uma informação sobre situação que acontece na história. E tem mais uma. O menino voltou falando que todas as borboletas passaram. Outra informação da história. Eu trouxe esses 2 quadros para que você perceba os acontecimentos da história. E nós vimos que os acontecimentos que vão se desenvolvendo na história, eles fazem parte de qual daqueles elementos? Diga rápido. Vamos lá? Eles fazem parte do enredo, certo? Temos mais um? Vamos lá, o próximo. Paulo tinha fama de mentiroso. Será que essa informação faz parte do quê? De qual dos elementos que nós temos na história? Outro trecho. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol. Pense comigo. Esta é a fala do Paulo? Foi o Paulo que disse isso? Foi o médico? É a mãe falando? Não, essa é a voz de quem? Diga rápido, aponte rápido. Do narrador, certo? Nós chegamos agora ao finalzinho da nossa aula e eu vou deixar uma tarefa para que você faça em casa, pensando em tudo isso que nós conversamos sobre o texto. Agora é com você. Eu vou pedir para que você copie essa atividade, responda, pense sobre ela, responda muito bem e pense para a próxima aula nós podemos conferir algumas possibilidades de resposta, certo? Você vai ter o tempo para copiar essa questão.
certo? Você copiou? Copie direitinho, pense direitinho para nós conversarmos na próxima aula. Nós vamos ficando por aqui. Concluímos nossa aula com sucesso. Eu te agradeço pela companhia e aguardo você na próxima aula, certo? Um beijo, cuide-se e até a próxima.